Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Nós chegamos ao artigo 39 e nós vamos falar do regime jurídico dos servidores. Você já deve ter se perguntado se você acessou a sua Constituição pelo site do Senado e você deve ter se perguntado por que existem dois artigos 39. Ah, professor, qual dos dois eu devo usar? Qual dos dois está em vigência? Ora, como resolvo questões do artigo 39? Calma, vamos tratar do assunto ponto a ponto, você vai entender e vai resolver qualquer questão de prova referente a esse assunto, tá? Vamos à leitura. O artigo 39 diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Este primeiro artigo 39, ele já estava presente na Constituição de 88. Tivemos então a emenda constitucional número 19 de 98, que nos trouxe a seguinte redação para o artigo 39. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Veja que a intenção do legislador foi de findar o regime jurídico único, RJU, assim conhecido. Então, você deve levar em conta que o artigo 39 possuía uma redação e com a emenda constitucional número 19 de 98 passou a ter uma outra redação. Pois bem, mais à frente, através da ADI número 2135, o STF, em uma decisão cautelar, suspende a redação do artigo 39, que foi dada pela emenda 19 de 98. Mas, antes de entrarmos nessa temática, vamos entender o seguinte. O artigo 60 da Constituição, ele diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. O que é uma emenda à Constituição? Basicamente, é a alteração ou inclusão em seu texto normativo, não é verdade? Bom, a Constituição vai trazer alguns requisitos. Dentre eles, no parágrafo 2º, nós temos o seguinte: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Você que já estuda há algum tempo, conhece bem esse texto da Constituição. Em cada casa, em 2 turnos e, para ser aprovada, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Este é um dos requisitos para a emenda à Constituição. No parágrafo 5º, inclusive, nós temos outro requisito. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Muito bem. Ora, o que aconteceu então? A proposta de alteração da regra do RGU, ou seja, Regime Jurídico Único dos Servidores, ela foi rejeitada no primeiro turno de votação e voltou a ser votada com nova redação no segundo turno, quando obteve o quórum necessário. Em razão disso, houve violação a 2 regras constitucionais. Foi a que nós lemos. A primeira, a que exige aprovação em 2 turnos para as emendas constitucionais. Veja que no artigo 39 não foi obedecido esse requisito formal, tá? E a que impede que matéria constante de proposta de emenda que tenha sido rejeitada ou considerada prejudicada seja objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Esta foi a base para a decisão do STF, ou seja, além da alteração da regra do regime jurídico único ter sido rejeitada no primeiro turno de votação, ela também violou o parágrafo 5º do artigo 60, ou seja, ela foi votada na mesma sessão legislativa. A fim de evitar um caos administrativo, manteve-se em vigor
as normas editadas durante a vigência do questionado artigo 39 da Constituição. Para resumir, ficamos assim. Preste atenção. Nós temos a nossa linha do tempo, não é verdade? Nós temos a edição da Constituição de 88, que ela trouxe uma redação para o artigo 39. Esta redação, que nós vamos chamar de redação antiga, ela trouxe consigo o regime jurídico único para os servidores. Muito bem. Posteriormente, nós vamos ter uma nova redação para o artigo 39, que foi alterado pela Emenda Constitucional 19 de 98. Simples assim. Essa redação ela vai trazer uma nova redação para o artigo 39, acabando ali com o regime jurídico único para os servidores. Neste período, então, leis vão ser editadas. A Constituição foi emendada, novas leis vão ser editadas, novas situações jurídicas vão ser realizadas no período. Vem o STF com a decisão de suspender o texto do artigo 39. Esta decisão foi uma decisão cautelar através da ADI 2135. Você deve lembrar que foi uma decisão provisória, muito embora no ano de 2020 a ministra Carmen Lúcia já tenha se manifestado no sentido que a decisão definitiva caminha para o mesmo molde da decisão provisória. Flagrantemente violou a regra que nós mencionamos no artigo 60, parágrafo 2º e 5º. E você deve lembrar também que a decisão do STF ela possui efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, ela não retroagiu. Então nós tivemos, em resumo, durante um tempo, a redação original da Constituição de 88, com o seu regime jurídico único. Durante certo período de vigência, esse artigo 39 aboliu o regime jurídico único e, com a decisão do STF, voltamos à antiga redação do regime jurídico único. E o que é cobrado pelas bancas é justamente esta questão do regime jurídico único. Dá um print aí no seu celular, dá um print aí no quadro, anota no seu material. Entendendo isso, você resolve muitas questões de prova, tá? Na próxima aula vamos falar do artigo 39, parágrafo 1º. Vamos falar sobre padrões de vencimento e sistema remuneratório. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.